galera, são os episódios mais incríveis e mais insanos de Jujutsu Kaisen. Simplesmente nós tivemos Toji mitando, mostrando como ser um cara sem energia amaldiçoada, mas como solar figurantes. E não só isso, ele está de volta, o rei das maldições. Ryomi Sukuna voltou nesse episódio de uma forma épica, já começou a atacar o terror. Então vem aqui comigo hoje conferir tudo que aconteceu nesse 15º episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Deixa nos comentários o que você achou dele, o seu like, a sua opinião e também se inscreva aqui na Central do Nerd, pois quando sempre saem novos capítulos, nós trazemos o mais rápido possível para vocês. Então sem mais enrolação, bora ver aqui tudo que aconteceu nesse 15º episódio de Jujutsu Kaisen. Então nós simplesmente começamos esse episódio onde o Toji chega mitando, já pegando aqueles bastões amaldiçoados da Maki. E olha que a Maki é extremamente forte em quesito físico. E ele simplesmente pegou na maior tranquilidade no mundo, deixando a Maki extremamente surpresa, perguntando quem é esse cara. E o Naomi Zenin conhecia exatamente quem ele era. Era o Toji Zenin, um dos caras mais poderosos da obra de Jujutsu Kaisen. Sim, ele, usando a estratégia e o preparo, conseguiu derrotar Satoru Gojo, que é o ápice do mundo de Jujutsu. E olha que o Toji não tem nenhuma energia amaldiçoada, mas esse Toji não é o Toji de antigamente que conseguiu derrotar o Satoru Gojo, mas sim um Toji que está no corpo de um cara que falhou num ritual e ele acabou perdendo a alma do Toji. A alma não, o corpo do Toji é tão insano que a alma daquele cara não conseguiu bater de frente com o corpo do Toji e acabou perdendo. Enquanto houver energia amaldiçoada naquele corpo, o Toji vai continuar sendo ele mesmo, mas a sua mente está meio quebrada, então ele só está seguindo o seu instinto de sempre buscar o mais forte. E o mais forte naquele momento era o Dragon, que estava com sua expansão de domínio meio que atrasada por causa do Megumi, que estava fazendo tipo um carro de guerra de expansões de domínio. Mas mesmo se a expansão dele tivesse ativado e o seu acerto garantido tivesse acertado o Toji, não seria nada, porque o cara insano, ele é muito poderoso. E o Drago, cara, ele não ficou parado, lógico, ele foi pra cima do Toji, mas enquanto o Toji batia, ele apanhava, e muito, cara, e muito. Foi uma luta muito insana. E lembrando, galera, que essa luta foi estendida no anime. A Mappa gosta muito do Gojo e também muito do Toji, porque, cara, quando eles aparecem, sempre tem cena a mais. E esse episódio não foi diferente, foi muito insano, galera. Tem várias partes de umas piranhas tentando atacar o Toji, não deu em nada. Uns peixes gigantescos que não tinha no mangá apareceram também e não deu em nada. O Toji simplesmente humilhou o Drago e também finalizou ele muito rápido, meio quebrando os bastões lá amaldiçoados, afiando ele e acabando com o Drago sem nenhuma dificuldade. E como eu disse anteriormente, ele tá com o instinto de procurar o mais forte, e quando ele derrotou o Drago, tinha a Maki, o Naomi, o Megumi e o Nanami. Ele foi pra cima direto do Megumi. Mas aí que tá, galera, imagine se o Toji esperasse só mais um pouquinho quando o jogo aparecesse. Isso seria muito insano. Tenho certeza que o Toji acabaria com o jogo com uma facilidade enorme também, porque o Toji, galera, então acho que sim, que o Toji conseguiria derrotar o jogo. E falando do jogo, o Satoru Gojo, quando enfrentou ele, pareceu muito fácil. Ele faz as coisas aparecerem muito fácil. Mas voltando pro Toji, e quando ele tá lutando com o Megumi, simplesmente eles chegam. Sukuna, ainda não. O jogo, vendo seu amigo lá morto, ele ficou extremamente pistola e acabou com 3 feiticeiros em um piscar de olhos. Primeiro foi Nanami, depois foi a Maki, depois foi o Naobito. Naomi, até ele tenta fazer alguma coisa usando suas habilidades, mas ele acabou perdendo, não adiantou de nada. E se é que eles morreram, vai ter que esperar o próximo episódio pra saber. Mas uma coisa é certa, eles não saíram ileso dessa batalha contra o jogo. E falando do Sukuna, o Diogo sentiu que alguém tá dando dedos do Sukuna pro Itadori. Então ele foi lá correndo e viu que aquelas garotinhas que amam o Suguru Geto tava dando o dedo do Sukuna pro Itadori comer, pro Sukuna vir e acabar com o Kenjaku que tava possuindo o corpo do Suguru Geto. E elas conseguem dar um dedo pra ele, só que o Diogo chega lá, bate nelas, taca fogo nelas, mas elas conseguem sobreviver com essa técnica amaldiçoada de uma delas,
que ela usava o smartphone, tudo acontecia naquele celular, ela conseguia editar e trazer pra realidade. Então o jogo teve a brilhante ideia de simplesmente dar 10 dedos de uma vez pro Itadori, já que o corpo dele não ia aguentar tanto assim maldição do Sukuna no seu corpo, e o seu corpo ia demorar para se adaptar a tanta quantidade de dedos assim que ele estava comendo. Olha um detalhe interessante que o Kenjaku acabou falando pro jogo: mesmo se o Itadori acabar com menos 20 dedos de Sukuna, o Sukuna não ia assumir o seu corpo. Mas se ele começar uma quantidade enorme como essa de 10 dedos de uma vez, com certeza o Sukuna iria assumir o seu corpo temporariamente. E foi isso o que aconteceu. O mito, a lenda, o rei das maldições, de uma forma épica, fala o seguinte pro jogo: te dou 1 segundo pra você tirar a mão de mim. E nisso já arrancando um braço do jogo, e todo mundo treme na base e volta pra trás. E o negócio tava tão insano, tava tão tenebroso, que a Nanako e a Mimiko começaram a pensar o seguinte: a gente pode respirar? Caramba, será que a gente pode ter a permissão de respirar diante da sua presença? Elas tremeram na base, mas como que foi ela que despertou o Sukuna, ela entre aspas, ele ia dar 1 segundo para elas falar o que elas queriam tanto falar assim com ele. Então elas teve a brilhante ideia de meio que mandar, entre aspas, Sukuna matar o Geto. Em contrapartida, elas dariam a localização de mais um dedo para ele. Só que esse foi o grande erro delas, pois Sukuna, assim, como é que é a história, minha filha? Você tá mandando em mim? Simplesmente arranca a cabeça da Mimiko, e a Nanako fica extremamente desesperada, uma cena tenebrosa, parecendo um filme de terror, todo mundo ali tremendo na base. Então a Nanako pega o seu celular e usa a sua energia amaldiçoada para acabar com o Sukuna. Outro erro gravíssimo, e essa foi fatiada em um piscar de olhos. Foi muito macabro, foi muito insano. A Mappa e os seus animadores, então quase escravizados pelo seu estúdio, conseguiram passar um ar de terror do caramba. Foi muito insano. Em contrapartida, nós tivemos o jogo, que já anteriormente achou que poderia estar com sua cabeça levantada para falar com o Sukuna. Ele perdeu metade da sua cabeça, mas ainda ficou vivo. Então ele também teve a brilhante ideia de dar um conselho pro Sukuna. Quer falar para ele fazer um voto para ter o controle total do Itadori, mas ele fala que já tem planos para isso, que o plano dele é muito melhor. E quem lê o mangá sabe qual era o plano real do Sukuna. Ele fala o seguinte pro jogo: bom, já que você conseguiu dar esses dedos para mim, agora que eu tô com 15, eu vou te dar uma chance. Se você conseguir acertar um único golpe em mim, eu vou servir vocês. Mas se você perder, já sabem, né? Então vai começar a luta entre Ryoma e Sukuna versus o jogo. E com certeza o próximo episódio promete ser um dos maiores. E eu quero comentar algo aqui com vocês, que sobre o estúdio Mappa e seus animadores. Para ter uma noção, esse episódio teve 9 diretores, para simplesmente esse episódio ser entregue a tempo, mostrando que a produção da segunda temporada de Jujutsu tá um caos total. Geral tá comentando isso, falando que a situação de trabalho lá é horrível. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Deixa aqui nos comentários, deixa nos comentários o que você achou desse episódio, da nossa análise, e também o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Tamo junto, galera, e valeu!